amigos, autoridades que estão aqui, para realmente a gente começar mais um ano com o nosso troféu. Como todos sabem, o troféu HQ Mix é uma criação do Valder e do Jal, desde 1989, essa criação junto com a parceria do Serginho Grossa. Então, nós estamos agora numa idade da maturidade, são 22 anos desse troféu já, e este ano nós temos uma novidade que todos já participaram, mais uma que eu vou anunciar daqui a pouquinho. Esse ano, então, para a organização e para todo o processo para dar esse prêmio, que é considerado o Oscar na área de humor gráfico, tanto no Brasil como no mundo, nós fizemos esse ano um blog. Qual a finalidade desse blog para o prêmio HQ Mix? Esse blog teve como finalidade realmente abrir um canal entre nós, da comissão organizadora, e o público. A todo mundo realmente que é fã de quadrinhos, os profissionais, todos aqueles realmente que acompanham. Tinha panelinha no HQ Mix? Não tem panelinha. Nunca teve. Então o blog realmente foi um canal onde nós colocamos todas as publicações, o público viu, votou, e depois foi feita a nossa votação também. Isso realmente é um fator de credibilidade e transparência desse troféu. Então essa foi, e o blog irá continuar fazendo aqui a cobertura para nós também, como outras membros da imprensa também. Outra coisa muito importante desse ano, além de todos os premiados, os desenhistas, o pessoal do humor gráfico, aumentou esse ano ainda mais o número de teses. Na minha presidência, eu então instituí esse prêmio das melhores teses. A academia também participa com as teses de quadrinho. Então, eu sempre dei aula nessa área nas universidades brasileiras e do exterior. E este ano, então, foi do Rio Grande do Sul até o norte do país, pessoas que a gente realmente, universidades muitas vezes que a gente nunca ouviu falar. E isso, então, é um fator muito importante dessas pesquisas que estão se desenvolvendo. Sem pesquisa, nós não temos bibliografia. Então, muitas vezes a gente vai no país do mundo, poxa vida, que livraria cheia de livros de quadrinhos sobre eles próprios. Então, eu até coloquei no catálogo esse ano. Eu realmente espero, para o ano que vem, além do troféu aqui, das três categorias, que é tese de doutoramento, mestrado e BCC, realmente seja publicado. Por que não? Eu acho que isso é o mínimo que nós temos que fazer para engrandecer a bibliografia brasileira de quadrinhos. Outra coisa muito importante também que nós fizemos este ano foi o recadastramento de todos os nossos votantes. Muitas vezes havia votantes que já não estavam, então isso também deu uma credibilidade realmente muito grande para o nosso prêmio. Eu queria também agradecer a parceria que nós temos aqui todo ano com o Sesc Pompeia. Óculos de camelo é fogo, né? A pessoa da Elisa Santilli, gerente, e sem dúvida também o Danilo, o diretor aqui. Essa parceria é sempre muito boa que nos apoia com o Sesc Pompeia. Sem dúvida nenhuma, parceria com o Serginho Grossa, que já estará conosco também. E a grande novidade, então, desse ano, eu estou anunciando hoje a fundação aqui no Brasil da FECO. Para quem não sabe o que é FECO, Federation of Cartoonists Organization. É uma organização internacional, é como se fosse o que realmente regulamenta, que dá credibilidade a todos os cartunistas do mundo. Nós aqui no Brasil não tínhamos a FECO. Houve realmente uma iniciativa muito boa também, que foi com o Márcio Leite, começou uma fundação. Nós então nos unimos, falamos com cartunistas de todo o Brasil. Então nós teremos aqui a FECO brasileira. Nós teremos uma central dessa FECO brasileira. Eu fui escolhida como presidente da FECO, agora no Brasil. Nós temos uma parceria com a Argentina, que hoje, infelizmente, a Ana Montoya não pôde vir. Então, a América Latina então, vai ser representada com todos os cartunistas brasileiros, exposições,
inclusive para problemas. A FECO realmente é uma organização que nos dá uma grande credibilidade, um grande apoio. E eu, então, gostaria, mais uma vez, de agradecer a comissão organizadora, que depois, no final, vai subir no palco conosco, e chamar o Serginho Broido, que é nosso padrinho e que está sempre aqui presente há 22 anos nesse troféu HQMix. Obrigada. Muito bem, boa noite a todo mundo. Como a senhora disse, muitas novidades, e uma delas, a partir desse ano, é começar a orar. Respeitando a praia do Pão, esse prêmio, por circunstâncias sempre relacionadas ao trânsito de São Paulo, sempre marcava o horário, era só 40 minutos depois, mas está tudo hoje. As pessoas ficam avisadas que a gente vai começar no horário. E agradecer por quem já está aqui, mostrar o troféu que eu raro e que homenageia o Maurício de Souza, o astronauta, que está aí. Vamos começar então o início da premiação. Na verdade, nós vamos começar com o prêmio, depois vamos mostrar uma atração que vai estar aqui durante o Samoeja, junto com a banda da ocasião. Ela esteve na organização do Salão Internacional de Piracicaba nos últimos 30 anos. Aí o que aconteceu? A prefeitura resolveu mandar ela embora. E ela batalhou tanto pelo salão de Piracicaba que não teve nenhuma homenagem. Então, a HQMix resolveu fazer essa homenagem a ela, recebendo o troféu HQMix, a Maria Ivete Araújo 7. Vamos começar a premiação já, mas primeiro apresentar para vocês uma turma que durante o evento vai fazer algumas intervenções. Aqui, do Comédia Canibal, Rogério Vilela e Rudy Landucci. Marquinhos aí, o pessoal fica desanimado. Então, se a gente vai entrar de novo, pode bater palma, gritar gostoso, bacana, já peguei, vamos lá, só para animar, vamos lá, vai de novo. Outra música, tá? Não é? Toca outra aí, Marquinhos, vai. Não, Marquinhos. Não, vamos se animar, vamos lá. Boa noite, velho, vamos lá! Bacana, queria agradecer. Tem muito. O HQMix é o principal prêmio de quadrinhos aqui no Brasil. Os artistas aqui, já encontrei por aqui, né? Por exemplo. O Spaca, a Angeli, o Laerte. Não, a Angelina Jolie vem, cara. Angeli, só um minutinho. E agradecer a presença também está nesse banco aqui do Chico. Tá? Obrigado, Chico Xavier, por vir aqui. Tá? Chico Xavier, obrigado. Obrigado, tamo junto aí. E queria perguntar para vocês, quem conhece o filme do Chico Xavier aqui? Porque mais de 3 milhões de pessoas conhecem. Sabe quem foi? Quem foi? Levanta a mão. Bastante gente, né? Mais de 3 milhões de pessoas foram assistindo, contando só com as vivas, né? Ah, não brinca
podcast, mas veio o Ghost. Pode, mas, aliás, eu não sei como fala, né? Baixar ou receber o filme? Eu não sei como que é o negócio. É baixar, não briga com isso, só respeito. Tô mandando espírito aqui. E eu não sei, cara, a vida inteira, ele ficava com a mãozinha aqui, né? Você lembra? Ele tinha a vozinha do Smigol lá do Sandai. Smigol, Mas será que a vida inteira, assim, tipo, quando era criança, na hora da prova, ele falava assim também? Alguém sabe a resposta da 2003, computador? Para de brincar. A gente perdeu muito para chegar aqui, na verdade. Quem tem GPS sabe. A função do GPS no Brasil é jogar gente na favela. É certeza. Só joga. Eu expliquei o GPS na rádio, isso aí, já pensou? A 150 metros entre a esquerda na Coab. Se ferrou, você vai ser assaltado. Agora entregue todo o seu dinheiro, recalculando o valor. Seria uma coisa assim, né? Não sei o seu GPS lá no teste. No meu tem duas opções, botar a voz de homem como de mulher. Tem? Como que é? Não muda. É o mesmo time. Tá errado, acho que o GPS do homem ele deve ser narrado assim. A 150 metros vira esquerda. Aí, meu irmão, se ferrou, um virou esquerda, o retorno é lá na frente, se me desliga, quando você chegar, você liga de novo. Né? Esse é o GPS lá. E o da mulher, como é que seria? A 150 metros entre a esquerda, a 100, 90, 80, 70, 50, né? Você não viu a esquerda, por quê? Porque você não me ouve. Eu falo, e você não me ouve. Entendeu? Porque o relacionamento tá essa merda. Você entendeu? Tá louco. Para mudar isso, o povo é famoso. Coloca famoso, por exemplo, o Gugu liga. Como seria o Gugu? Você liga o GPS e ouve. Boa noite. Aí você não responde, ele fala, boa noite. Você quer ir para onde? De volta para sua casa? Olha, se você vai no seu Rio de Janeiro, o povo só você vai para lá. Mas o meu tem o Serginho Malandro. Tá de malandro, Serginho Malandro. Já pensou? De manhã você vai ligar o GPS na frente? Você tá louco, Sérgio? Não, meu Deus, vai pra cá! Você quer ver a esquerda? Você quer ver a esquerda? Quer ligar? Então fala, quer ver a esquerda? E pra cá! Não, você agora! Senhor, se ferrou, pega aqui no malandro! Não, isso é uma coisa grande assim. Mais ou menos isso. Mas só de a volta aqui pra você. Obrigado, é Ruth Landucci, né? Não sei. Eu conversei com bastante gente aqui, eu esqueço o nome das pessoas, quem mais sabe que eu tenho um problema de lembrar o nome das pessoas. E quero dar um toque para vocês. Alivia muito você assumir para as pessoas que você não lembra o nome delas. Eu lembro exatamente, o ano passado, eu cheguei para uma pessoa e assumi, falei assim, desculpa, a gente não foi apresentado, eu te conheço, você me conhece. Eu deveria lembrar seu nome, mas, mãe, tá foda. Que isso? Dá uma dica. Esqueceu da sua mãe? Por isso que eu achava legal o desenho do Pica-Pau. O Pica-Pau não precisa lembrar nome. Tem um narrador que fala as coisas para ele, lembra? Cuidado, Pica-Pau. Pica-Pau. Proibido descer as cataratas no barril. Cuidado, Pica-Pau.